Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Esta é a segunda reflexão de uma série intitulada Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. O texto básico para esta reflexão está em Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14, que dizem assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, aquietem-se e vejam o livramento do Senhor, que hoje lhes fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Estas palavras foram ditas por Moisés diante de uma situação de uma experiência dramática e confusa vivida pelos israelitas. Eles tinham acabado de ser libertos da tirania do faraó no Egito e quando estavam celebrando a marcha da liberdade, o exército egípcio apontou atrás deles ainda como uma poeira longínqua, mas deixando-os em pânico por dois motivos. Primeiro, poderiam ser recapturados e voltar ao cativeiro. Segundo, não havia como seguir adiante porque o Mar Vermelho estava à sua frente. Que fazer? Diante desse impasse, o povo pediu explicações a Moisés. As pessoas não estavam entendendo nada. Como é que haviam saído do Egito pela providência de Deus após a 10ª praga e agora estavam naquela situação? Então Moisés, amadurecido espiritualmente devido à experiência de intensa comunhão com Deus, principalmente por ter agido diplomaticamente como seu interlocutor nos diálogos que havia mantido com o resistente faraó, e obedecendo sempre a cada ordem divina, procurou acalmar o povo com estas palavras: Não tenham medo. É evidente que o povo estava amedrontado. Voltar ao Egito implicaria em retornar à escravidão e certamente com ações mais cruéis da parte do faraó e de seus feitores. Ninguém quer deixar de ter mão de obra qualificada a custo zero. O fato é que a situação presente não ajudava os israelitas a serem corajosos, pois não era possível ver qualquer saída. Ainda assim, Moisés os alentou, dizendo-lhes para não temerem o inimigo. Havia um histórico das ações de Deus que os levara até ali. Acontece que logo a seguir, Moisés dá uma ordem estranha: aquietem-se. Como aquietar-se naquela circunstância? Como serenar diante das duas impossibilidades tão flagrantes? O povo da fé é sempre chamado por seu Deus a primeiramente aquietar-se diante de situações que lhe impactam pelo negativo. No Salmo 46, muito amado por nós, o salmista fala por Deus dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Precisamos crer nisso e aplicar isso em nosso dia a dia, porque crer em Deus implica em obedecer-lhe. Por isso cantamos tradicionalmente: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Mas normalmente nos inquietamos quando somos confrontados com situações inesperadas que causam transtornos e nos desestabilizam. É uma reação natural, muito humana. Os discípulos de Jesus também reagiram assim quando perceberam que o barco no qual estavam fazendo a travessia no Mar da Galileia ia afundar. E olhe que Jesus estava dormindo ali no barco. Depois, Moisés diz outra frase que vai ligar o passado recém-vivido da saída do Egito com o que seria a saída daquele beco sem saída. Vejam o livramento que o Senhor hoje lhes fará. Desafiou-os a verem o que iria acontecer daí a pouco. Muitas vezes, diante de situações desconhecidas que geram pânico,
Queremos reagir imediatamente e normalmente de forma atabalhoada. Gastamos energia desnecessariamente e, como diz Paulo, damos socos no ar. Esta palavra de Moisés carrega uma esperança e uma promessa. E ele completa a sua orientação comunicando qual seria o fim do exército egípcio. Porque os egípcios, que hoje vocês estão vendo lá atrás, ao longe, jamais os verão de novo. Deus não suporta opressão nem opressores. E era assim que aquela geração que liderava o Egito estava tratando a herança de José. A obstinação deles como inimigo do seu povo teria o custo do investimento deles. Quem semeia vento não colhe brisa. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão, complementa Moisés. Há coisas que nunca poderemos fazer por nós, por mais vontade que tenhamos. Estão além das nossas possibilidades. Quando isso acontece, nosso fazer é deixar Deus fazer. Nossa ação continua a ação, mas aquietados. Deus vai ser o agente ativo. Precisamos deixar Deus pelejar por nós quando nossos adversários forem maiores e mais numerosos que nós. Precisamos sossegar em Deus. Precisamos silenciar para ouvir a voz do Senhor. Não é isso que nos ensina o hino Sossegai, do antigo cantor cristão? As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai. E novamente Moisés dirige-se aos israelitas, agora um pouco mais conscientes de que não estavam perdidos, mas protegidos pelo poder de Deus. O numeroso exército do faraó se aproximava, mas teria como adversário o Deus glorioso, o Senhor Todo-Poderoso. E então, agora é Deus quem diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Parecia absurdo? Sim, marchar para onde? Deus muitas vezes aproveita o fato de estarmos diante de uma situação absurda para entendermos 3 coisas básicas de nossa aventura na vida. Primeira, a reação de quietude, de esfriar a cabeça, de não agir impulsivamente, de não ser passional. Segundo, na quietude, sentir sua presença que nos acalma e dá discernimento para como e quando agir. Terceira, a ação de marchar quando for o momento de pôr o pé na estrada e encarar o mar vermelho da existência, vendo o invisível, como diz Hebreus 11:27, aquilo que está do outro lado da fronteira, pondo em prática a fé, que é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não estamos vendo. O certo é que o mar abriu-se, o povo passou a pé enxuto e o numeroso exército do faraó desapareceu para sempre nas águas. O mar era o grande problema e passou, pela ação de Deus, a ser a grande solução. O povo judeu, não só nos Salmos, mas até hoje, alimenta a sua fé no presente, recordando essa ação de Deus em seu passado. Esse Deus que em Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos cita Hebreus capítulo 13, verso 8. E terminamos essa palavra com uma oração. Ajuda-nos, Senhor, a sossegar diante de uma situação inesperada e nova que nos amedronta. Mas ajuda-nos também, depois desse repouso em Ti, fortalecidos por Ti, a marchar adiante, atraídos pela esperança que nos move na direção de um novo amanhecer, pois Tua luz já brilhou na noite escura da nossa alma. Aprendemos que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Aprendemos que na Tua luz vemos a luz. Salmo 36:9. Aprendemos que aos justos nasce luz nas trevas. Salmo 112:4. E aprendemos
que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Amém.